Amém? Atos dos Apóstolos 17, versículos 30 e 31, nos diz assim a palavra de Deus: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Bendito é o nome. Senhor Deus, fala conosco a tua palavra. Senhor, nós somos necessitados de ouvir a tua voz. Guia-nos, Senhor, através da tua palavra. Orando a ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pode sentar. Grandioso Deus. Irmãos, o texto que nós lemos nos fala a respeito de um discurso de Paulo na cidade de Atenas. A cidade de Atenas era a capital da filosofia na época, onde os homens cultos, os doutores viviam. Eles se reuniam nas praças para comentar a respeito das suas filosofias, vãs filosofias. Então havia diversos grupos de filósofos, de pensadores, de homens cultos ali. Aleluia, Jesus. Um grupo não cria em Deus. Esse grupo, o homem era o centro de tudo. Nós vemos aí um grande pensador aí, chamado Sócrates, que dizia: homem, conhece-te a ti mesmo. Quando nós precisamos conhecer a Deus, falamos só que nós devemos crescer em conhecimento e em graça diante de Deus. Amém. O outro grupo, ele cria que tudo era Deus. Então, o homem era um Deus, o sol era um Deus, a lua era Deus, tudo que existia era Deus. Eram os dois extremos, um não cria em nada, o outro cria em tudo era Deus. E esse grupo, ele se reunia, esses grupos, se reuniam nas praças, e as praças não eram simplesmente um local para se passar o tempo, as pessoas ir lá passear, descansar, sentar ali debaixo de uma árvore. Não, as praças naquela época eram usadas justamente para esses debates das filosofias, dos pensamentos dos homens ali. E a palavra nos fala que Paulo, ele frequentava também esse lugar, mas aí Paulo frequentava para colocar não a sua filosofia, não o seu pensamento, mas aquilo que era a palavra de Deus, aquilo que ele tinha aprendido do Senhor Jesus. Amém. Como ele disse: aquilo que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. E Paulo ia ali para colocar aquilo que ele tinha recebido do Senhor. Então, para um grupo que estava ali, Paulo então começa a fazer esse discurso, e no versículo 30 ele diz: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ordena a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. O que Paulo queria dizer é que o período que aqueles homens que se achavam cultos, inteligentes, doutores, pensadores, os formadores de opinião, hoje é o YouTube, formador de opinião é o YouTube, na época eram os filósofos eram os formadores de opinião. Esse tempo que eles achavam tão inteligente e tão relevantes, Paulo dizia que era um tempo de ignorância, é um tempo de falta de conhecimento de Deus. A palavra ignorância aqui, ela está colocada justamente nesse sentido: falta de conhecimento em alguma área ou em alguma parte da vida. Aqueles homens não eram ignorantes, segundo os homens, eram os doutores. Mas Paulo chama então que eles viviam um tempo de ignorância, porque não tinham conhecimento de Deus, faltava o conhecimento do Criador. Por isso que Paulo fala que Deus não tem
não tendo em conta o tempo, esse tempo que esses homens estão vivendo, Deus chama esses homens ao arrependimento. Amém. Meu irmão, o arrependimento é o ponto principal do Evangelho. Quando a palavra de Deus fala a respeito da profecia de que nasceria o Salvador, a palavra de Deus diz que ele enviaria o seu anjo para preparar o caminho do Senhor. E quem foi esse anjo que Deus enviou para preparar o caminho do Senhor Jesus? João Batista. E qual era a principal pregação de João Batista? Como que João Batista preparou esse caminho para que o Salvador chegasse? João Batista pregava arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Amém. Então, arrependimento é o ponto principal no Evangelho. É o ponto principal para a salvação. É você se arrepender da vida que você viveu num tempo de ignorância. Deus não vai julgar a mim ou a você por esse tempo em que nós vivíamos e pelas nossas ações e pelos nossos atos que nós fazíamos antes de ter um encontro com o Senhor, antes de conhecer a palavra da verdade, antes de ter esse contato com o Evangelho. Mas Deus vai nos julgar. Deus vai nos julgar baseado naquilo que nós conhecemos. Glória a Deus. Então, por isso que a palavra de Deus nos chama a todo momento ao arrependimento. Nós vamos pegar como exemplo a vida de Isaías, profeta. Isaías, antes de ter um encontro com o Senhor, antes dele ver o Senhor ali no templo, que está escrito lá em Isaías 6, que ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Antes daquele tempo ali, antes daquele encontro, Isaías profetizava contra todo mundo. Os capítulos anteriores, Isaías estava dizendo: ai dos que ajuntam casa, ai dos que levantam de manhã e seguem se embriagando, ai desse e ai daquele. Mas quando ele teve um encontro com Deus ali no templo, Isaías falou: ai de mim que vou perecendo. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Ver o pecado na vida do meu irmão é muito fácil. A palavra nos fala que nós enxergamos um cisco no olho do nosso irmão, mas não vemos uma trave nos nossos olhos. Amém. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, apontar o pecado dos outros. Isso aí não tem importância para Deus. Cada um dará conta do seu pecado. Isaías, quando teve esse encontro, Isaías olhou para si. Ele disse: ai de mim. Ele reconheceu ali que era pecador. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio do povo de impuros lábios. E quando Isaías então ele reconhece que é pecador, reconhece seu pecado, Deus então envia ali um querubim e com uma brasa tirada do altar de Deus toca os seus lábios e purifica os seus pecados. Glória a Deus. Só Deus pode purificar o nosso pecado, através do sacrifício do Senhor Jesus. Somente por esse sangue que foi derramado é que o nosso pecado é perdoado. Deus tem chamado os homens a reconhecer o seu pecado, a reconhecer que é pecador diante de Deus. Deus não se cansa de chamar o homem ao arrependimento. É agora e em todo lugar. A palavra foi escrita lá na época de Paulo, e naquela época Paulo dizia: Deus chama o homem ao arrependimento agora. E hoje a igreja está dizendo que Deus tem chamado os homens ao arrependimento. Agora, para nós nos arrependermos, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, ter a experiência de Isaías, ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Isaías, quando ele teve aquele encontro, ele se dispôs a trabalhar. Primeiro ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu do seu pecado e se dispôs a levar essa mensagem de Deus aos homens. A principal mensagem do Evangelho: arrepender-se.
E era isso que Paulo estava pregando àqueles homens naqueles dias. Aos homens que achavam que não existia Deus, que você morreu aqui e acabou, que não tem outra vida, que você não tem que prestar contas. Paulo então vem dizer: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Meus irmãos, todos nós, um dia nós prestaremos conta diante de um juiz justo. Um juiz que não aceita suborno, não aceita. Um juiz que não aceita desculpas, como dizem por aí, desculpas esfarrapadas. Diante de Deus, todas as nossas desculpas são esfarrapadas, porque Deus conhece a nossa vida. E Ele é justo. Ele é justo para nos dar aquilo que nós merecemos. Naquele dia. Hoje, a graça de Deus, ela está disponível aos homens que chegam a esse arrependimento. Hoje, Deus tem o perdão a todos. E o desejo de Deus é que todos os homens venham se arrepender para que sejam salvos. Esse é o grande desejo de Deus. Para realizar esse desejo, Deus entregou aquilo que era mais precioso que Ele tinha na sua glória, na sua eternidade, o seu Filho amado. Entregou para morrer nos nossos lugares, porque Deus quer que nós cheguemos ao arrependimento. Deus quer que nós sejamos salvos. E Deus não mediu esforços para que esse caminho ao arrependimento, à salvação fosse aberto. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E o Filho unigênito, que Ele mais amava, aquilo que Ele amava, que Ele ama. E como Ele chegou a dar testemunho disso, lá às margens do Jordão, todo o povo ouviu a voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado. E Deus entregou por nós. Um dia nós prestaremos conta. Deus determinou um dia para cada um de nós. Eu e você temos um dia determinado para encontrar esse juiz justo. E como está a minha vida diante de Deus? É a pergunta que nós precisamos fazer nessa manhã. Como está a minha vida diante de Deus? Eu tenho reconhecido meu pecado, e ao reconhecer esse pecado, eu tenho me arrependido de uma forma genuína, de uma forma verdadeira desse pecado? Glória a Deus. Ou simplesmente é um remorso? O arrependimento, ele segue conversão. Você precisa se converter da sua vida que você tem levado ao nome. Reconhecer que somos pecadores diante de Deus e suplicar a Deus seu perdão. E dizer como o Senhor Jesus conta na sua parábola a respeito do publicano. O publicano, quando ele orava a Deus, ele não tinha coragem de levantar os seus olhos ao céu, mas ele dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Reconheceu ali o seu pecado. E a palavra nos fala que ele desceu justificado. Glória a Deus. Nós só somos justificados diante de Deus quando nós reconhecemos que somos pecadores, que temos uma dívida para com Deus. Mas nós precisamos reconhecer que essa dívida já foi paga. O próprio apóstolo Paulo, ele vem dizer que a cédula que nos era contrária, ou seja, a duplicata que era a minha dívida, Jesus cravou na cruz do Calvário para nós, pagou toda a nossa dívida para com Deus. Grande era a nossa dívida para com Deus, mas Jesus pagou por nós. A dívida que nós tínhamos com Deus era uma dívida de sangue, e Jesus derramou o seu em nosso lugar. Um dia nós vamos passar diante desse juiz, cada um de nós. Aqueles filósofos
os pensadores daquela época, eles não acreditavam em Deus e não acreditavam que haveria essa prestação de contas que todo homem, querendo ou não, vai fazer diante de Deus. Eles não acreditavam dessa forma. E Paulo vem dizer: meu amigo, você está errado. Você está vivendo um tempo de ignorância. Deus já determinou esse dia para mim e para você. Então, às vezes nós ficamos esperando a quando o sol escurecer, aí eu vou aceitar Jesus, porque Jesus está vindo. Ou muitos dizem: quando eu me aposentar, aí eu vou me arrepender da minha vida, e aí eu vou seguir certinho. Cada um está esperando uma coisa, mas o seu dia já está determinado. E eu tenho uma péssima notícia para você: só Deus que sabe esse dia. Você não sabe esse dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser na volta do Senhor Jesus. Eu espero que o meu esteja determinado para a volta do Senhor Jesus. Eu posso dizer como Paulo, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Glória a Deus. Mas o meu dia e o seu já está determinado. E a péssima notícia é que nós não sabemos. Então nós precisamos estar preparados. Aleluia. Será que o meu dia vai ser hoje? Eu preciso estar preparado. Será que será amanhã? Eu preciso me preparar para encontrar com meu Deus. Porque desse encontro não tem desculpa, não tem justificativa, não tem atestado médico, não tem nada. Nós vamos passar, cada um de nós. Já está determinado esse dia. E disso deu certeza a todos. Isso deu certeza a todos. É uma certeza que nós temos. Nós não sabemos o dia, mas nós temos uma certeza. Já está determinado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqueles homens não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em Deus, não acreditavam nesse encontro, não acreditavam numa vida eterna após a morte. E Paulo vem dizer que eles estavam vivendo um tempo de ignorância. A boa notícia é que Deus não leva em consideração esse tempo, mas a partir de um encontro, aí sim, aí nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que necessitamos a todo momento da graça e da misericórdia de Deus. E a grande notícia para nós: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A cada momento que você se apresenta diante de Deus, confessando a Deus os seus pecados, suplicando a Deus a sua misericórdia, o seu perdão, a misericórdia de Deus é renovada na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque Deus quer que você seja salvo. O grande desejo de Deus é que você seja salvo e que sua vida eterna seja na sua presença. Amém. Deus não quer que ninguém se perca. Por isso Deus tem deixado a nós a sua palavra para nos dar direção, para nos guiar até chegarmos à eternidade. E a nossa oração deve ser que nós não erremos esse alvo durante essa caminhada. Nós temos um objetivo a alcançar e nós corremos para esse alvo. Como diz o próprio apóstolo Paulo, nós estamos falando a respeito, Paulo diz: eu corro não como algo incerto, mas com a certeza de encontrar com o Salvador. Por que Paulo tinha essa certeza tão grande que ele encontraria com o Salvador? Porque ele estava andando de acordo com a vontade de Deus. Amém. Meus irmãos, nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus. E é comum as pessoas às vezes nos procurarem e dizer: eu não sei qual que é a vontade de Deus para mim, na minha vida. Meu irmão, está aqui a vontade de Deus. Olha aqui, a vontade de Deus para a sua vida está aqui. Leia, coma
esse livro. Como diz o profeta, achando as suas palavras, logo as comi. E a sua palavra para mim era doce como mel. Aleluia. Aqui está a vontade de Deus para nós. E se nós estivermos andando de acordo com a vontade de Deus, com toda certeza, nós alcançaremos o nosso objetivo, que é estar com Deus na eternidade. Amém. Glória a Deus. Que nós tenhamos um coração humilde, quebrantado, para que nós cheguemos ao arrependimento. A palavra de Deus diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que Deus não retire de nós o seu Espírito Santo. Mas que, pelo contrário, que esse Espírito venha transbordar na nossa vida. E que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém. Glória a Deus.